nosso Café com Guerra. Dessa vez é um Café com Guerra muito especial, porque eu tenho aqui ao meu lado o doutor Heitor como meu co-host. Valeu, Antônio, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, meu amigo. E temos também o doutor Nairton. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Antônio. E aí, Heitor? Valeu, Nairton. Muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço, doutor. Doutor Nairton, ele é urologista e nós vamos falar hoje, junto com a melhor pessoa do mundo, Heitor, que é anestesista, vamos falar um pouco sobre a prevenção, sobre o câncer de próstata, sobre os mitos, sobre como nós devemos nos cuidar para que possamos vir a ter uma vida mais saudável e principalmente sem dor, né, Heitor? Exatamente, sem dor. Doutor Nairton, quem é doutor Nairton? É daqui de Serra Talhada? Conta aí pra gente. Então, Antônio, eu sou natural de Cedro, né? Cedro é uma cidade aqui no interior, depois de Salgueiro, já fica na divisa já com o estado do Ceará. E minha família é de lá, né? Meus pais. Eu nasci em São Paulo, como a gente já ia comentando aqui, né? No ano de 94. Sim, 90. Olha, a gente tem uma história interessante aqui, viu? É, isso aí. E aí, nasci em São Paulo, vim pequeno ainda de volta pro Cedro. E foi lá que fiz toda a minha infância. Fui depois estudar em Salgueiro, ensino médio, e depois foi que fui embarcar na faculdade. Sempre quis ser médico? Não. Pura pressão. Na verdade, assim, um pouco de pressão e um pouco de desejo também, né, da família. Meu pai sempre foi um incentivador muito forte, né? No interior a gente tem essa cultura, né? Sim. De que, eu quero que meu filho seja médico ou meu sobrinho seja médico, e todo mundo faz esse grande esforço, né? Na família é só você de médico ou tem? Isso. Não, fui o primeiro, né? Agora já tem outros. Mas meu pai foi o grande idealizador desse sonho, né? E colocou realmente ali a gente para estudar mais, para dedicar. E um ponto interessante é que eu tenho uma irmã que ela é 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses mais velha que eu. E o que me despertou assim para realmente estudar, né? Para focar realmente, para passar, foi quando eu via ela estudando, né? E meu pai fazendo de tudo para que ela conseguisse fazer as provas, para que ela tivesse, né, um bom resultado. E aquilo dali foi me criando um medo por dentro, né? Eu disse, rapaz, eu tenho que procurar aqui um jeito de dar certo na vida para poder dar orgulho a meu pai, né? E foi a partir daí que a gente foi trabalhando, né? E graças a Deus deu certo. Coisa boa, então. E a urologia sempre quis? De onde chegou a urologia? Acho que é outra pergunta que a gente... E na sequência, né, Heitor? Acho que a gente poderia colocar por que esse nome Nairton. Boa, olha aí, tá Nairton, que a gente estava conversando aqui que em 94 teve alguma coisa que os pais se inspiraram para dar o nome de Nairton a esse camarada. Justamente. Conta essa história. Que a gente tava conversando aqui, surgiu, né, esse nome, tem um nome estranho, não sei o quê. Realmente é um nome bem diferente, né? Tem um nome muito parecido que é muito comum, né? Ayrton, a gente vê vários, inclusive tem um primo chamado Ayrton. E foi mais ou menos nessa pegada, né? Em 94, infelizmente teve um incidente aí com Ayrton Senna, né? Grande ídolo do Brasil. Emoção nacional. Isso, justamente. E eu tenho uma irmã, né? Como eu falei, mais velha que eu, e o nome dela é Nájila, né? Nájila Caeline. Nájila Caeline. Isso. A nordestina, né? Realmente. O matuto do interior gosta de nome exótico. Exótico, diferente, justamente. E aí juntou, né, o nome de Ayrton Senna. E como um N no meio. Como antigamente, né? Todo mundo colocava um nome muito parecido, né? Quase pelo menos as iniciais eram. Ou juntava. Era muito parecido. E aí Ayrton, aí pegaram o N da minha irmã ali, encaixaram no Ayrton, aí ficou Nairton, né? E o sobrenome dela é Caeline, né? Com K ainda mais. E você é Nairton Caeline? Calles. Nairton Calles, justamente. Aí foi daí que surgiu. Nairton Calles. E aí no final acabou que ficou mesmo. E a gente acaba sendo o único, né, velho? Sim, exatamente. Isso é bom. Não existe outro ali no ambiente que você tá. Olha, muito dificilmente. Tem problema por homônimos. Não vai ter. Como Antônio, João, Pedro, Bill. Maria José, não tem perigo de você ser preso de maneira errada porque outra pessoa com nome igual ao seu
fez alguma coisa, né? Falou em bio, tem uma história interessante. Eu tenho um filho, né, de 5 anos. O nome dele, coincidência, é Heitor também. Nasceu nasceu em março de 2020. E aí, nasceu na pandemia. Início da pandemia. Na panela de fogo da pandemia, né? E ali eu fazendo residência de cirurgia geral lá no Recife e tudo. E ele foi crescendo, né? A mãe dele passou o período inicial aqui dos primeiros meses dele na nossa cidade. E depois a gente levou ele para Recife e tudo mais. E aí foi quando surgiu aquele áudio que espalhou aí na rede social, bora Bill, não sei o que, sim. E aí ele começando a falar umas palavrinhas, eu digo, bora Bill, vamos Bill, não sei o que. Hoje eu chamo meu moleque, quando ele tiver, ei Bill, aí ele volta, vem-se embora. Esse mês passado a gente tava lá em Salgueiro, num jogo beneficente que um colega da gente fez lá, Silvio Romero, psiquiatra, e veio um convidado especial que foi o Ronaldo Angelim, o R4 do Flamengo, e teve toda aquela parte de jogador e tudo. E aí depois que terminou o jogo, as criançadas invadiu o campo, né? Sim. E aí tava lá meu moleque andando no campo, tava andando na hora de Bill, vem embora, nós já vamos. Ele olhou assim, ó, vou embora. E voltou pra gente ir embora. Atende pelo Bill. Essa história interessante. E interessante, e Bill é como se fosse um Heitor. Ele já olha, procura e diz, meu pai tá me chamando. Você tem algum apelido assim diferente? Dou uma sugestão, viu? Bill. Acho que Bill é só pro seu filho. Heitor de Nairton. Meu avô me chamava de Toquinho. Toquinho. Mas Toquinho é muito fofinho. É diferente de Bill. Bill era só meu avô e meu pai. Aí depois parou de chamar. É porque eu gostava muito de Toquinho. Meu pai tocava violão, aí tocava Toquinho. A música de Toquinho. E aí eu era pequenininho também, era Toquinho. Aí pronto. Meu avô me chamava de Toco. E o pai dele toca, viu? Canta, quem canta é ele. Bacana. É um artista. Tem um viés na família, né? Pouco. Ultimamente eu tô tocando menos. Mas ele nunca parou de tocar. Sempre se destacou. E ele é músico, né? Ele tem carteira de música. Sim. Bacana. Ele é artista, ele já gravou 3 CDs. Tô dizendo a você que é profissional. Você toca? Nada. Nada, né? Nada. Você toca também, né? Eu arranho. Quando eu era adolescente, eu cheguei a tocar um pouquinho de violão. Mas aí você vai esquecendo, não vai treinando. Vai perde. Mas ultimamente eu tô brincando com um carrom. Sim, um carrom. Fazer um barulhinho, né? Um barulho, eu gosto de fazer uma batucada. E aí toda semana a gente tem uma reunião, é um estudo bíblico que nós temos com alguns amigos. Acho que tu conhece Manu, que é sócio de Guga, da Finofarma. Sim. Bruno, da Horta Estética. Sim, sei, que era na terça-feira. O Bruno acho que me chamou. Você está convidado, você também. Bruno me chamou. Toda terça-feira, às 8h30, é bem agradável. Aí o pessoal leva um violão, outro amigo nosso leva um baixolão. Nunca ouvi falar de baixolão. Também não. É a estrutura de um violão, mas com as cordas de baixo. Entendi. É um baixo que não é acústico, que você consegue tocar sem ter um som. Plugar, né? Sem plugar, exato. Entendi. É como se fosse aquela maregoda que chama, né? Não sei. Um baixo vertical. Sim. É maregoda? Acho que é. Faço a mínima ideia. Aquele muito grandão que o pessoal corta. Parece um violoncelo. Eu sei qual é. Esse é um arco, só um né? pininho que segura no chão, né? Não, Eu sei qual é. entendi. Aí eu levo um carrom e a gente vai fazendo um barulho no carrom. som. É massa. Bacana. Doutor, e a urologia? Onde é que chegou a urologia? Acho que é outra pergunta, né, Heitor, que a gente sempre tem à mente. Porque geralmente quem faz medicina, pelo menos assim, eu não sou médico, né, mas sim, se apaixona muito ou pela cirurgia, né, ou pela cardiologia, a ortopedia, né, Heitor? Exatamente. Os anestesistas já... Quem não gosta de nada, e aí vai pra anestesia. Na verdade, a ortopedia, meu cunhado não escuta e meu ortopedista nem é médico. Né? Meu cunhado e seu irmão não escutam. É da turma do O. É da turma do O. Mas, doutor, por que urologia? Conta aí pra gente. Então, eu costumo falar que eu não escolhi a urologia, né? A urologia... Gente, isso é uma brincadeira, tá? Ortopedista é médico, mas é uma brincadeira dentro Anestesista não é um curso técnico. Muita gente pensa isso. É uma brincadeira, porque é uma atividade muitas vezes tão grosseira, né? Então, me ajude. E aí existe essa brincadeira que não é médico, é um marceneiro, Porque tem até a própria cirurgia é muito martelo, broca, furadeira. E aí meio que
as pessoas pensam que sai um pouco da medicina e entra mais essa parte de marcenaria, de construção. Exato. Só pra gente não ser cancelado aqui. Mas todos são médicos. Exato. Todos são médicos. Vai lá, doutor. E aí, na verdade, a paixão pela cirurgia em si, né, já veio durante a faculdade, né, internato e tudo mais. Acompanhava muito tempo de bloco, muitas cirurgias. Então, eu sempre gostei daquilo. Isso ali já definia o que eu ia seguir, né? E aí acabei em 2017, né? Final de 2017 formei. E aí fui fazer prova de residência, né? Fiz Rio, fiz São Paulo, fiz aqui, fiz no Ceará também. E aí acabou que passei aqui, passei em São Paulo também, mas aí já estava disposto a voltar para próximo de casa. E fiz a matrícula em Recife, no Hospital das Clínicas. E aí logo em seguida ali fiz a matrícula, já fui chamado para servir a Marinha. Porque tem essa obrigatoriedade? Né? Na verdade, eu acho que todos, né? Todos os homens de medicina, odonto e veterinária, eu acho que eles têm que fazer o alistamento. Antigamente não era tão, mas hoje em dia eles estão recrutando cada vez mais. Aí se torna meio que obrigatório. Tu foi também, tu? Não fui. Eu fui dizer que conseguiu ser dispensado. Excesso contingente. E aí, comigo não aconteceu isso, não. Lá, quando eu fui me alistar, foram convocados 116 homens e tinham 112 voluntários. E eu era o mais jovem da turma. Né? E aí entrei logo pelo 13º, e aí acabei tendo que ir. Mas foi muito, muito bom. E foi em Recife que você foi? Não, eu servi no Rio de Janeiro, no primeiro distrito. Tu foi pro Rio? Fui pro Rio de Janeiro. Pra Marinha lá. Isso. Já era casado ou não? Não, namorava na época. Com ela? Com a esposa? Com a esposa, isso. E aí fui, e aí passei aquele tempo de adaptação, né, lá no Rio mesmo. Depois do período de formação, a gente foi cada um para a sua OM, né, que é a Organização Militar, e eu acabei servindo em São Pedro da Aldeia, região dos Lagos, mais norte do estado do Rio. Sim. E aí foi muito bom, assim, consegui trabalhar, consegui ganhar uma experiência profissional muito boa, né, e tive essa doutrinação também de aprendizado militar. Foi muito, assim, enriquecedor, né, para mim como pessoa mesmo. Imagina. E aí já tinha passado na residência, tinha trancado a vaga, e aí depois vim para Recife. Tava garantido, né? Tava garantido, e aí fiquei mais de cabeça tranquila. E aí, coincidentemente, na mesma época, minha esposa passou em medicina em Recife, e aí a gente acabou morando na mesma cidade, né? E aí fomos trilhar nosso caminho, ela foi fazer faculdade e eu fui fazer residência. Nessa época vocês não eram casados ainda? Não éramos casados. Casados, se juntaram em Recife finalmente. Foi. Juntamos as escovas, que nem diz aqui. Justamente. E aí, depois de um ano, né, foi que o Heitor nasceu. Não eu. O outro. Bill. Bora, Bill! E aí, foi quando a gente realmente juntou, foi morar juntos e permanece até hoje, graças a Deus. Exato. E a paixão pela cirurgia sempre foi lá da faculdade, né? Mas uro realmente eu acho que foi a urologia que me escolheu, né? Eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. A urologia para mim é meu mundo, né? E ali durante a residência de cirurgia, a gente vai rodando várias especialidades, né? Cirurgia vascular, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia cardiovascular, urologia e tal. E eu entrei na residência, eu pensava em fazer cirurgia vascular, né? E ali acompanhava aquele negócio todo, e aí quando eu fui rodar cirurgia vascular não era nada do que eu pensava, né? Que a gente sempre tem aquela, quero dar o meu melhor, quero ser um médico foda, não sei o quê. E aí eu quero ser aquele que coloca bronca, que resolve o que ninguém resolve, tudo. E aí queria, né? Essa parte de cirurgia vascular, mas acabei não me adaptando tanto. E aí quando eu fiz a inscrição para residência, eu não tinha rodado uro ainda. Eu rodei uro em dezembro, terminava em fevereiro, né? Eu rodei em dezembro e a inscrição da prova era em outubro. E eu fiz a inscrição para a prova e já tinha rodado tudo. Eu digo, rapaz, se nada eu quiser, eu vou colocar uro. Se eu gostar bem, eu fico. Se não, eu estudo de novo e vou prestar outro ano. Isso. E aí foi quando eu rodei uro e aí gostei bastante. E aí passei num serviço inclusive que eu já fazia cirurgia, já conhecia todo mundo, rotina de blocos, preceptores, pra mim foi ótimo. E aí acabei que fiquei e pra mim foi a melhor escolha pra mim. Que massa. E vocês operam juntos, né? Operamos juntos, lá na São Vicente. A gente faz muitas... Estávamos numa cirurgia antes de vir pra cá.
deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Mas um paciente salvo pela urologia. Pois é. Mas, e pelo anestesista também. Sem dor. Tem que puxar a sardinha aqui no meu composto. Fiz a anestesia, fiz uma sedação, tudo direitinho. Foi tudo feito. Paciente todo controlado, o cirurgião pode fazer à vontade. Aqui eu tomo de conta. Exatamente. Mas, Neito, queria saber, por que hoje muitos homens ainda têm vergonha de procurar urologista? Heitor, na verdade, eu acho que não é só o urologista, é o médico de forma geral, né? O homem, ele tem da sua criação, né? O homem, ele não quer mostrar fraqueza, né? Desde muito tempo, o homem é aquele que traz a renda para dentro de casa, é aquele que trabalha. E então, ele, culturalmente, né? Ele não é aquela pessoa que demonstra fraqueza. Então, a partir do momento que ele procura ajuda, para ele é como se ele estivesse externando uma fraqueza e isso ali vai deixar ele menos homem, né? Mas, na verdade, não. Né? O cuidado em si, ele é essencial, né? Tanto para o homem como para a mulher. Já a mulher não. A mulher sentiu alguma coisa, ela vai no médico, né? O homem passa uma semana, 10 dias... para ir no médico, né? Depois de já ter testado o Google, ChatGPT, ter tomado todos os remédios que ele imaginava que estaria certo. Exatamente. E o urologista, né? Pelo fato de ser, digamos assim, né? Digamos assim, visto, né, como o médico dos homens, né? Então ele acaba ainda sendo mais, como é que eu posso dizer? Cria-se mais um tabu em volta do médico urologista devido a ser o médico do homem, né? A gente vê aí no nosso dia a dia o agricultor, aquele cara que é da roça, aquele que tem menos conhecimento. Muitas vezes ele fica estigmatizado com aquilo e diz, não quero procurar o médico, eu tô sentindo isso, mas eu não quero dizer, não diz pra família, não diz pra esposa, não diz pros filhos. E às vezes acaba realmente guardando aquele sintoma e quando vai procurar, já é nas últimas, né? Digamos assim, já vem com muitos sintomas. Fica com medo de descobrir. Justamente. Né? É isso. E aí tem esse tabu, né? Do médico urologista, ele... digamos assim, ser o médico do homem, né, mas é pouco procurado, na verdade, quando a gente leva em relação, compara, né, com as mulheres, né, a mulher... Mas, desculpa, nada. Não, e a mulher, ela sempre tem aquela cultura, né, a mãe já leva ali, às vezes, quando tá no início da adolescência, apareceu alguma coisa diferente, alguma alteração na mama, já leva no ginecologista, no médico do posto, então a mulher, ela já foi habituada a procurar um médico constantemente. Interessante que o urologista também cuida dos rins, né? Isso. Então, assim, justamente. As mulheres também vão muito no urologista. Né? Vão. Se você recebe mais mulher ou mais homens? Culturalmente, mais homens. Sim. Né? Culturalmente, mas relacionado a doenças do rim? Mais homens também. Mais homens também. Mais homens também. Assim, que a gente consegue diagnosticar, sim, né? Mas a procura no consultório é mais da mulher. Isso é mais da mulher, justamente. Porque, na verdade, o urologista ele é o médico de todo o trato urinário e reprodutor, né? Então, rins, bexiga, ambos os sexos têm, né? Tanto o homem quanto a mulher. E aí o homem tem a próstata, mas os dois têm canal urinário, tem ureter. Os dois produzem cálculos, né? Existe a possibilidade de ter sangramento urinário, ter infecção urinária, que são doenças mais comuns, né? E que por muitas vezes a mulher ela acaba procurando mais o médico urologista do que o homem. E realmente quando o homem vem é porque ele vem puxado pela mulher, a mulher vai trazendo ele ali. A mulher. A mulher que leva ele no pescoço. E você vai. Justamente. Doutor, em relação ao câncer de próstata, estamos aqui no mês de novembro, mês de conscientização. Fala pra gente, ele é um câncer muito agressivo, mais leve? Então, como é? Ajuda aí, Heitor. Ele é o segundo câncer mais comum, né, no homem, só fica atrás do câncer de pele não melanoma, né, e o segundo câncer que mais mata, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. Tem-se uma perspectiva, né, nesse triênio entre 2023 e 2025, o surgimento de cerca de 71 mil casos a cada ano, né, de casos novos de câncer de próstata. Muita gente. Justamente. E hoje, assim, graças a Deus, né, com o avanço da tecnologia, com os estudos, com a implementação de um rastreio precoce, né, a gente consegue, muitas das vezes, diagnosticar esses pacientes num estágio mais precoce e consegue lançar mão de tratamentos e curar esse paciente em quase 100% dos casos. Qual é a idade que, hoje em dia,
se precisa fazer um check-up, um rastreio de câncer de próstata? Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela orienta a partir dos 50 anos. Sim, né? Todo mundo com 50 anos Isso, tem que fazer. Mas se o paciente tiver algum outro fator de risco, essa idade reduz, né? Por exemplo, se tiver coloração de pele negra, né? Se for afrodescendente, ou então se tiver histórico de câncer de próstata em parente de primeiro grau, essa idade reduz para 45 anos, ou 5 anos antes do caso índice. Ou seja, Neyton me tapeou e eu levei uma dedada com 39. Já levou uma dedada, doutor? Graças a Deus ainda não. Rapaz, só tome nos outros, ainda não levou uma, doutor. Mais uma. E o rastreio, falando no toque, o rastreio pelo quê? Pelo toque, tem um exame laboratorial, tem algum outro exame que pode complementar? Tem. Assim, via de regra, né, a gente tem um antígeno que a gente dosa no sangue, né, que é o antígeno prostático específico, o famoso PSA, que a gente dosa, né, no sangue, e ali ele reflete pra gente mais ou menos como tá a saúde da próstata, tá? E a gente usa ele como parâmetro de rastreio, mas não só ele, né, o toque também ele é muito importante, né, existem outros métodos mais acurados, mas que a gente leva em consideração mesmo o toque, né, o exame retal digital, certo? Em que a gente consegue palpar ali a parte posterior da próstata, que inclusive é o local mais comum de aparecer o câncer, né? Que é na zona periférica, tá? E o antígeno prostático específico, que é o PSA. E aí a gente junta essas duas informações, nenhum exclui o outro, nem substitui. E a gente junta essas duas informações e a partir dali lança mão de exames diagnósticos, né, como a biópsia de próstata, para realmente obter fragmento da próstata e ter o diagnóstico histopatológico, né, que é a famosa biópsia da próstata. Infelizmente ainda tem muito preconceito, né? O povo ainda acha que vai perder a masculinidade por conta do toque. Justamente. Eu falo brincando isso porque eu já fiz o exame e é péssimo. Quem disser que é bom tá mentindo, é horrível. Mas é rápido. Tem que fazer. Tem que fazer, faz. Pela saúde, Pela né? saúde. Pela saúde. E assim, eu sempre brinco, né? Vai que você dali descobre uma nova área erógena e você a partir daí começa a gostar de outras coisas. Eu não gostei. Mas vai O que, problema exemplo, não é fazer, o problema é gostar. Né? eu não gostei, mas tem pessoas que gostam de boa, velho. O problema é pedir sempre a segunda opinião. Né? Faz uma vez, eu vou pedir uma segunda Ou opinião. achar que o doutor está com dúvida, né? Doutor, eu voltei aqui, eu acho que o senhor está com dúvida. Eu acho que foi diferente, alguma coisa. Mas, ó, bicho, o senhor tocou meus sentimentos. Não, eu fiz porque é o seguinte, eu tenho, meu pai, ele teve câncer de próstata. Meu pai teve, minha mãe teve. Muito jovem quando ele teve? Não sei, não me recordo, porque eu sou o caçula da família. Entendi. Já faleceram todos, eu não sei detalhes. Então acho que por conta disso que foi antecipado. Justamente. Aí é o seguinte, eu fui fazer uma consulta com o Neyton, né, meu grande amigo Neyton, tamo juntos, para fazermos uma vasectomia. Inclusive daqui a algumas semanas vou fazer essa vasectomia. Tô morrendo de medo, Heitor. Mas vamos fazer. Vamos embora. Não, já tá marcado já. Vamos embora. Já tá marcado já. Com anestesia, tudo é tranquilo. Olha, eu quero dormir e só acordar com a esposa tomando de conta. Vai ser ótimo. E aí Neyton chegou e disse, ó, quer fazer? Aí Neyton é muito gentil, né? Quer fazer, olha isso, é importante. Pode ser um pouco desconfortável, mas é rápido. Já teve casos no PSA da normal, mas no toque, né, doutor? A gente percebe justamente. Uma coisa diferente. Se vamos, faça, deixa de arrudei, bora, faça. Fez, graças a Deus, deu tudo certo. Eu não gostei, né, que poderia... Não pediu a segunda opinião. Não pedi a segunda opinião, né, doutor? E nem achou que o doutor tava com dúvida. Também não acho, tá super tranquilo, um médico renomado, profissional, e tá tudo certo. E daqui a, sei lá, acho que é 5 anos, não sei, tem que voltar. É de quanto? Mas anual. de quanto tempo? É anual? É anual. Mas é todo ano. Anual. E eu perguntei se ele já tinha feito o exame, porque ele só faz nos outros, né? Hoje... a senhora vai chegar. Tu tem quantos anos agora? Eu tenho 30. 30 anos aí. Ah lá, poxa, ainda demora muito. 15 anos, pô. Mas vai chegar. A hora todo mundo vai chegar. Inclusive a minha. Tô com 34. Vou torcer para que a medicina evolua mais, né? Tem aquele laserzinho ou aquela ressonância de alta intensidade que resolve tudo. Engraçado que eu fico brincando com o Andrei, Max Andrei, né? Que é ultrassonografista, né? Aí disse, pô, Andrei, eu fui lá, velho, Neito e tal.
Aí ele, Tonho, eu nem te conto. E Breno perguntando por mim, eu disse, olha, tá tudo sob controle. Ele pega aqui, ó, meu ultrassom, venho aqui, ó, tô vendo minha próstata aqui, ó, na TV, tá tudo certinho, o tamanho. Pronto. Quando eu percebo, todo dia eu olho ela. Quando eu perceber alguma coisinha diferente, aí eu vou. Mas tem isso, sim. Às vezes, não é raro, até cerca de 15 a 20% dos pacientes, a gente faz o diagnóstico no toque, né? Assim, a suspeita diagnóstica, né? Tem alguma alteração no toque, ou a presença, pegar água aqui, pode falar. A presença de alguma nodulação, ou presença de uma área mais endurecida, com o PSA normal. E aí a gente acaba sugerindo a biópsia da próstata. E quando vem o resultado... Como é feita essa biópsia, hein, doutor? Essa biópsia também é feita, né? Ela é feita de duas formas, com auxílio do ultrassom. Né? Tem uma que é transperineal, né? Que é na região do períneo, e outra é com probe endocavitário, né? Que a gente fala. E aí você acopla um guia no probe, né? Da ultrassonografia, e por via retal você consegue fazer o exame, a imagem da próstata e ali direcionar onde você vai tirar aqueles fragmentos. E aí a próstata, universalmente assim, ela tem 6 zonas, né? E a gente tira habitualmente 2 fragmentos de cada zona, e se tiver uma suspeita maior, né, em alguma dessas zonas, você faz a saturação, né, tira mais fragmentos dessa localidade a fim realmente de dar o diagnóstico. Qual é a importância da próstata para o homem? Acho que muitos homens nem sabem para que serve, né? Então, a próstata ela é uma glândula, né? E ela tem... Não é só para crescer e incomodar o homem, não. Tem a função também. Tem sim. Ela tem uma função muito importante, né? Uma função sexual. Ela é quem produz a grande maioria da secreção, né? Que a gente elimina no ejaculado, né? E que traz os nutrientes para o espermatozoide. Né, na região da próstata tem dois saquinhos, digamos assim, né, que são as vesículas seminais, onde o sêmen fica armazenado, e ali ele junta, né, na hora da ejaculação, junto com o espermatozoide, e é expulso, né, durante a ejaculação, e o espermatozoide ele usufrui de todo esse fluido, né, até chegar ao óvulo para haver a fecundação e depois a nidação dentro do útero. Entendi. Então, o homem conseguiria viver sem a próstata e ter uma vida sexual ativa? Acho que era uma pergunta... Vive sim. Talvez muitas pessoas façam, né, Heitor? Justamente. O homem, ele nasce, né, com a próstata e globalmente, né, todos os homens, eles podem sim desenvolver um crescimento da próstata, né, um crescimento benigno, que a gente fala, né, que é a famosa HPB, hiperplasia prostática benigna. É muito comum no nosso dia a dia, né, e aí essa principal patologia é o que traz a maioria dos sintomas, né, sintomas obstrutivos que a gente fala que é um LUTS, é um sintoma do trato urinário inferior, né, e aquela dificuldade de urinar, o jato mais fraco, às vezes ele faz esforço, ou então às vezes a urina, quando ele vai urinar, o final da urina fica pingando, não tem mais aquele jato forte, acorda várias vezes à noite, né, às vezes tem aquela sensação de que urinou, mas que não colocou tudo para fora, né, e fica indo várias vezes ao banheiro. A grande maioria das vezes esses sintomas são do crescimento benigno da próstata, né? E são duas coisas diferentes. Não quer dizer que o paciente ele tem só o crescimento e não quer dizer que ele só tem o câncer. Ele pode ter as duas simultaneamente. Pode ser misto, né? Isso. Existe um sintoma mais específico para câncer? Não. Ou não? É mais sintomas obstrutivos em geral? Isso, justamente. Na verdade, quando o câncer ele vem apresentar sintomas, isso representa um quadro de câncer mais avançado, né? Quando aquelas células tumorais elas passam a invadir as outras estruturas, né? Bexiga, os ureteres, né? Região da pelve, e aí causa mais sintomas no paciente. Então, isso está relacionado a um câncer de próstata mais avançado, mais agressivo. Quer dizer que o paciente nem se... tirando esses sintomas que o senhor falou, nem sentiria dor? Não. Na verdade, a grande maioria dos pacientes que a gente dá diagnóstico de câncer de próstata, eles são assintomáticos ou têm sintomas leves, né? É uma doença silenciosa, né? Justamente. Acho que é por isso que é importante fazer o rastreio, né? Sim, sempre fazer o rastreio. E assim, existem vários tipos, né, de câncer de próstata. Tem uns que são mais agressivos e outros que são menos agressivos, né? Isso a gente consegue fazer a graduação ali junto com a biópsia, né? O resultado da biópsia, a gente consegue determinar se aquele câncer ele tem um potencial de ser mais agressivo, o potencial de ser metastático, né, de se espalhar para os outros órgãos, tudo mais. E se ele é menos agressivo, né? Se ele é um câncer que talvez não altere nada na vida daquele paciente, né? Então, a depender do estágio daquela doença e
idade daquele paciente, do status dele, né, como é que ele tá. Na maioria das vezes a gente pode lançar mão ou não de um tratamento. E em relação aos tratamentos, quais são os indicados? Porque hiperplasia você pode fazer um tratamento mais leve, mais tranquilo, mais tradicional, menos invasivo. E para câncer de próstata é um tratamento mais invasivo, né? Que você tira toda a próstata. Como é essa divisão de tratamento que vocês fazem? A hiperplasia prostática benigna, né, que é o crescimento da próstata, o que vai guiar mais ou menos o tratamento da gente é o volume de próstata que aquele paciente tem, né? Paciente com próstatas menores, a gente usa algumas terapias, às vezes até endoscópicas, né, que entra pelo próprio canal, às vezes faz a raspagem da próstata. Esse é o tratamento a laser que chama. A cirurgia laser. Qual é o tamanho aproximado da próstata normal e quando ela cresce, pra gente ter uma noção? Um homem jovem, né, ali em torno de 35, 40 anos, o ideal é de 25 a 30 gramas. Né? A gente consegue... Uma uva? Maior um pouco. Maior um pouco que uma uva. Como se fosse um piqui. Piqui. Ceará, né? Ceará. Divisa. Aqui eu acho que vai ser mais difícil, o pessoal sabe distinguir isso. Não, mas aqui tem muito piqui. Um arrozinho com piqui é bom demais. Arroz de leite com piqui, tu é doido. E o bom é que o caba rói, tem que roer o piqui. Eu nunca gostei de piqui. Falam que tem um espinho, né? Não, calma, se acalma. Só se você for com muita sede ao pote. Se acalma, veja só, é o seguinte, o arroz de leite com piqui é uma delícia. E quando tem um piqui pra você roer, porque você passa meia hora só roendo o piqui. Né? Agora, você não pode ir com tanta sede, né, doutor? Porque... Se for com muita sede ao pote, aí você chega numa camada que realmente tem uns espinhos e aí o negócio é ruim. Você leva espinhada na boca. Sim, aí a próstata é do tamanho de um piqui, aproximadamente. Isso, mais ou menos, 25, 30 gramas, né? E quando ela cresce, aí fica... Depende, a gente vê pacientes no ambulatório às vezes com 200 gramas de próstata, 300 gramas. Isso seria equivalente ao quê? 15 vezes mais. Né? Mais ou menos o tamanho de uma laranja, justamente de uma manga, entendeu? Entendi. Então esse crescimento ele causa ali, né, um aperto na próstata e causa os sintomas. Porque a uretra passa perto dela, né? Passa por dentro. Passa por dentro. Isso, então, é como se fosse uma maçã e na região do talo da maçã ali é como se fosse o canal da urina. Entendi. Entendeu? Então a cápsula da próstata, né, como se fosse a casca, se ela for uma casca mais fibrosa, mais endurecida, o pouco que cresce de próstata, ela vai apertar no centro, então causa mais sintomas. E às vezes se a cápsula da próstata ela for mais elástica, à medida que a próstata vai crescendo, a cápsula também vai distendendo e não obrigatoriamente vai causar tantos sintomas. Ou seja, você não tem um sintoma, você não está sentindo dificuldade para urinar, o seu jato está fraco, não está pingando logo após, mas com um toque ou com o PSA vai ver que ela está aumentada e tem um alerta, né? Justamente. E aí no toque a gente consegue dimensionar isso, né? Se a próstata ela está ali num padrão mais normal ou se ela está aumentada de tamanho, né? Ali no toque a gente... como se a gente dimensionasse cada polpa digital como se fosse cerca de cada 10 gramas, né? Então a gente vai palpando ali a próstata, medindo. Então a gente tem uma estimativa no exame físico do tamanho dessa próstata e a gente acaba confirmando com o ultrassom, né? Que é um exame mais disponível. A gente pede o ultrassom da próstata, das vias urinárias e aí acaba vindo essa dimensão da próstata. E a partir dali a gente vai tomar algumas condutas, né? Nas próstatas menores a gente usa vários tipos de terapia, né? Principalmente as endoscópicas, né? A raspagem da próstata, que é a cirurgia laser, a gente pode usar clipes metálicos, né? Eletrovaporização da próstata, certo? E isso tudo entra por onde? Pelo canal da urina. Pelo canal da urina. Pelo canal da urina, justamente. E aí quando você entra pelo canal da urina com o aparelho... pequenininho e entra alguma coisa ali. Entra. E aí a gente entra... uma ótica alongada, né? Fina. E a gente entra pelo canal e aí quando você passa por dentro da próstata, né? E ali você acaba fazendo a raspagem, usa alguns outros métodos para fazer o tratamento. E próstatas maiores, né, a gente tem também tratamento de raspagem, tem um tratamento a laser, né, que é uma terapia nova, né, um laser de alta potência em que a gente faz a enucleação da glândula interna da próstata. Caramba, né, consegue macerar dentro da bexiga, né? Solta toda a próstata, joga para dentro da bexiga e entra com outro aparelho e a gente consegue macerar. Um aparelho como se fosse um triturador, ele tritura aquilo e abre um pouco. E sai o que é triturado justamente pelo um aspirador.
né? E ali a gente consegue desobstruir. Esse tratamento faz aqui em Serra Talhada? Não, ainda a gente não tem disponível não em Serra Talhada não, mas vamos trazer, né, uma terapia nova que traz muitos benefícios, né? Principalmente naqueles pacientes com próstatas maiores. Aqui que eu falo, no Agreste, né, no Sertão, aqui em Serra Talhada, Salgueiro também, a gente ainda opera muito paciente por via convencional, né, via aberta, no corte, como a gente fala, né? E essas terapias, elas estão vindo para auxiliar, né, tanto a gente a trabalhar com novas tecnologias também para beneficiar o paciente. E tá tendo também muita cirurgia por vídeo, né? Prostatectomia radical por vídeo. E também cirurgia robótica, né? E aí... Robótica eu já ouvi falar bastante. A gente... Infelizmente, hoje a gente tem disponível apenas na capital, né? Mas é uma terapia fantástica também, a robótica. Opera-se também, né? Hiperplasia prostática, o crescimento benigno da próstata. Por robótica? Opera por robótica também. E o câncer de próstata também, né? E quando a gente faz o tratamento do câncer de próstata, a gente busca 3 objetivos, né? Primeiro, tratar a doença, né? Com intuito curativo, certo? Sim. O segundo, manter a continência urinária, ou seja, que aquele paciente não perca urina após a cirurgia, certo? E que ele consiga ter ereções e manter relações. Sim, claro. Certo? Então esse é um trifecta, né, que a gente fala, que são os 3 pilares. Os 3 pilares do tratamento do câncer de próstata, justamente. É isso que a gente sempre objetiva, né? Nessa ordem, né? Tratar a doença, né, com intuito curativo, a continência urinária e preservar a ereção. Então, a cirurgia por robótica é por conta da precisão, já considerando que a próstata é tão pequena, comparado com a mão humana, ou tem outros ganhos na cirurgia robótica frente Tem sim, assim, do ser humano mesmo lá? Principalmente para nós cirurgiões, né? A terapia robótica, ela magnifica muito mais a imagem, né? E as articulações das pinças robóticas, ela tem uma angulação maior, né? Diferente da videolaparoscópica, que a gente tem um movimento limitado, né? Mas as terapias a gente consegue fazer com o mesmo intuito, né? E com uma precisão muito semelhante, né? Tanto é que tem vários estudos que comparam a terapia robótica com a terapia videolaparoscópica e até a terapia convencional no corte, e esses resultados são muito semelhantes quando a gente leva em consideração os 3 pilares, né? O controle da doença, o controle da continência e a manutenção da ereção. Da vida sexual. Isso, justamente. Era como se a cirurgia por vídeo fosse um 2D e a robótica um 3D. Justamente. Por isso que eu acertei nesse cara. Por isso que eu acertei no corrosto. Tá vendo? Justamente, mas assim, a terapia robótica é fantástica também e traz muitos benefícios. Muitos benefícios, internamento de menor duração, menor taxa de sangramento. Então, só traz benefícios. Na verdade, essas tecnologias, né, a grande maioria delas traz muito benefício para o paciente. Qual foi o caso? Faz a tua, vai. Eu queria fazer uma pergunta. O uso, por exemplo, o estilo de vida, o uso de álcool, anabolizante, que hoje em dia muita gente usando anabolizante, né? Você vê de uma noite pro dia, o cara tá um tanque. Realmente afeta a fertilidade, a potência masculina? Sim, sim. É o seguinte, né? Nós, homens, produzimos testosterona normalmente, né? E quando você usa uma testosterona exógena, né? Uma testosterona que vem de fora, o nosso corpo passa a perceber que a gente passou a ter mais do que ele produz. Então ele diz, para que eu vou produzir mais se eu já tenho? Né? Então ele reduz a produção de testosterona, né? E vai diminuir lá os hormônios, né? Diminuir LH, FSH. Com isso pode haver até redução do testículo, né? Da função, que a testosterona é produzida no testículo, né? E depois que esse homem, ele cessa ali, né, a reposição de testosterona, tem toda essa dificuldade, né? O corpo não começa não responde mais, né? Justamente, tem um bloqueio do ciclo. Ele estava acostumado a receber de fora. Justamente. Começa a não responder mais. E aí tem um bloqueio do ciclo, né? E aí o paciente ele passa a não produzir mais e tem toda essa dificuldade, né? De fertilidade, diminuição da libido, diminuição da potência, diminuição da disposição, fraqueza muscular, adinamia, tudo isso. Ou seja, as pessoas pensam só no hoje, vou tomar uma Durateston imediatista, né? Para dar uma bombada, para ficar forte, mas esquece do depois, né? Justamente. Enquanto tá tomando, é ótimo.
Mas depois, quando para, aí tem as repercussões. Dizem que também tem algo relacionado com queda de cabelo ou não? A testosterona em si, não. Né? A testosterona em si, não. O que a gente vê é que um paciente que ele tem uma produção maior endógena, né, de testosterona, ele tem uma tendência maior à calvície, né? Mas a testosterona exógena, não. Entendi. Temos uma pausazinha aqui pro café. Afinal, é café com guerra, né? Encher a água, a garrafinha. Doutor, qual foi o caso mais emblemático que você teve, assim, na época da faculdade ou no consultório, que realmente foi aquele caso, assim, que desafiador e que está registrado aí? Pode ser lá do caso do Rio de Janeiro também, quando você era militar. Quando eu estava na residência de urologia, teve um caso que me marcou muito. Foi uma paciente jovem, né, uma mulher, e ela tinha 43 anos. Era uma paciente que tinha sido diagnosticada com um tumor renal, né, e foi diagnosticada já num estágio mais tardio. Veio apresentando dores, né, e um abaulamento, né, um crescimento na região do flanco, que é na região lateral do abdômen. E quando a gente deu início ali à investigação, foi diagnosticado um tumor renal, né, do lado direito. E além do tumor ser muito grande, né, ele criava um trombo, né, um coágulo dentro da veia do rim que subia e ia até o átrio, né, dentro do coração. Caramba! Então é um caso, assim, não tão comum, né? Mas uma trombose dessa é raríssima. Justamente. E foi uma paciente que ela passou um tempão com a gente lá no hospital e a gente fez toda uma programação cirúrgica para ela. Inclusive na primeira abordagem dela, né, o intuito era resolver completamente, mas como foi uma cirurgia muito difícil, né, trabalhosa, a gente teve que fazer em 2 etapas, né. Primeiro a gente retirou o rim, né, e depois entramos para fazer a ressecção do trombo, né, desse coágulo que tinha, e conseguimos. A paciente saiu bem, foi pós-operatório na UTI, então foi aquela paciente que a gente realmente teve um apego muito grande. Todo mundo, né, na expectativa, né? Justamente. Enfermagem. E aquela coisa, a paciente sentiu uma dor, já ficava todo mundo já, eita, o que é que tá acontecendo, não sei o quê, porque todo mundo levou aquele caso ali pra casa, digamos assim. Quanto tempo ela ficou com vocês? Ela ficou com a gente... Tratamento. Ela fez uma terapia de nutricional com a gente, né, antes da cirurgia, que é um quadro importante. Mais ou menos uns 15 dias de uma terapia nutricional, e aí depois veio a primeira cirurgia, né? Ela passou depois da primeira cirurgia umas 3 semanas, né? E aí quando a gente foi fazer a segunda abordagem, junto com o cirurgião cardiovascular, ela passou mais umas 3, 4 semanas ali com a gente, depois teve alta, né? Graças a Deus. E a gente fez o segmento dela ali no pós-operatório, depois ela internou algumas outras vezes, né, com insuficiência renal, teve infecção de ferida operatória, mas aí foram complicações posteriores da cirurgia, mas foi uma cirurgia muito desafiadora e que a gente carregou aquele caso ali realmente como se fosse de um familiar, e muito gratificante, né, quando você vê assim, o benefício que você leva pro paciente. Isso deve ser muito, muito gratificante, né, para vocês da área médica. Eu comparo um pouco comigo como advogado, quando a gente, por exemplo, dá uma carta de alforria para um cliente. Eu brinco, carta de alforria é a sua carta de aposentadoria, né? Quando você consegue um benefício previdenciário, quando você consegue aí um BPC-LOAS, né? Claro que não se compara com a cura de um câncer, com a cura de uma doença tão grave feito essa, mas faz com que pensemos que a gente está no caminho certo, né? Melhora o dia, né? E outra coisa, não é só porque foi um caso muito complexo, mas eu tenho um sentimento de que todo paciente que eu opero, que eu ajudo, que eu contribuo, que ele volta para mim depois, doutor, tô bem, não sei o que. Rapaz, isso é muito gratificante, cara. Pode ser aquele paciente que fez vasectomia, que chegou, doutor, tô bem da cirurgia e tal, mas aquele paciente às vezes mais complexo, volta, pô, doutor, ó, fiz a cirurgia, tô conseguindo controlar a urina, tô tendo relações com a esposa, não sei o que. Pô, é muito bom. É gratificante dos dois modos. Cada um com o seu problema, né? Sim. Porque o que você faz, o que eu faço é resolver o problema do paciente. O que você faz é resolver também... Nós resolvemos o problema do paciente. Em níveis diferentes, né? A dor... Exatamente. A dor do meu paciente já é algo financeiro, né?
O seu já é uma dor de verdade, ou às vezes uma dor que nem sente. Nem sente. Dor silenciosa. Porque enquanto o Heitor tá lá, por exemplo, no Instagram dele, com ultrassom para fazer uma guia, né? Tu e teu irmão fazem, né? Exatamente. Bastante. Bloqueio guiado. A gente só faz bloqueio. Hoje em dia, se faz, fazendo a parte da medicina da dor, todo tipo de intervenção de dor tem que ser feito guiado, ou por escopia, raio-x, ou por ultrassom. Fala um pouquinho, Heitor, como é isso, hein? Como é que realmente acaba a dor do paciente? Acaba. Algumas vezes a gente consegue acabar, zerar a dor, outras vezes a gente alivia a dor. O meu objetivo, eu tenho que ser muito franco com o paciente, o meu objetivo é deixar o paciente aliviar a dor no mínimo 50%. Né? Porque alguns pacientes, algumas dores dos pacientes são dores refratárias, já fizeram vários tipos de tratamento e sim, não é mágica e a gente tem as nossas limitações. Mas melhorando 50%, a gente vai ajustar as medicações, promover outros tipos de intervenção para tentar, pelo menos, aliviar e dar uma qualidade de vida para o paciente. E aí tu vai com ultrassom, por exemplo, lá no joelho, na coluna, como a gente pode fazer infiltrações nas grandes articulações, joelho, quadril, ombro, cotovelo também, mão, carpo. Eu faço também muita intervenção na coluna, principalmente paciente que tem hérnia de disco, principalmente paciente que tem dores nas articulações, que a gente chama de articulação facetária. Paciente que, muito idoso, principalmente, tem artrose de faceta, a gente faz as infiltrações naquelas articulações para dar um alívio e melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, ó, se você está com essas dores, você já sabe, ó, vai lá em Dr. Heitor para acabar com a dor. Uma coisa, eu sempre falo para o paciente, uma coisa não exclui a outra. Você resolve a parte do benefício e, ao mesmo tempo, trata a sua dor. O paciente chega para mim e fala assim, não, doutor, infelizmente, hoje em dia, a realidade do brasileiro, e de todo mundo, né, é uma realidade muito precária. Eu falo assim, não, eu estou sem condições agora, não sei o que, vou tratar depois. Mas esse depois que é o problema. Algumas vezes o paciente protela, procurar ajuda, procurar fazer uma intervenção e a hérnia de disco ou a dor começa a piorar. Algumas vezes nem eu consigo mais resolver. Tem que fazer uma cirurgia. Então, assim, tempo é crucial nesse tipo de abordagem. Faz o tratamento e, ao mesmo tempo, procura também os seus direitos, o auxílio beneficiário, né? Perfeito, perfeito, Heitor. Em relação ao tempo, doutor Nairton, desculpa. O tempo de tratamento de uma pessoa, de um homem com câncer de próstata, é longo, é curto? Então, o tratamento, quando a gente faz o diagnóstico do câncer de próstata, né, a maioria das vezes a gente quer realmente fazer um tratamento curativo, né? Eventualmente chega aquele paciente que já está em estágio mais avançado, que aí você vai dar conforto para o paciente, vai tratar de outras formas, né? Mas que não tem mais um objetivo curativo, né? Mas o tratamento curativo do câncer, ele pode ser feito, né, com cirurgia, né, ou com radioterapia associado a uma terapia que a gente chama ADT, né, que é uma terapia antiandrogênica, certo? Como é? Um antiandrogênica, como se fosse um bloqueio, né? Um bloqueio hormonal, certo? E na maioria das vezes, quando a gente indica a cirurgia, né, a prostatectomia radical, que a gente tira toda a próstata, né, a gente tem esse intuito de deixar o paciente curado, livre da doença, né? E esse segmento que a gente faz no pós-operatório, no pós-cirúrgico, a gente vai ali fazendo algumas medidas, né, dosa o PSA, ver se veio realmente zerado, faz esse acompanhamento, se está mantendo em nível baixo, e a gente mantém esse acompanhamento aí por pelo menos uns 5 anos. Só explicando a parte, ele falou da terapia antiandrogênica, que a testosterona, ela aumenta o risco de ter câncer de próstata. O paciente que tem câncer de próstata, a gente tem que fazer um bloqueio para diminuir esse nível de testosterona e assim ter a cura, né? Na verdade, Heitor, os estudos, não entendi nada que ele falou. Os estudos mais atuais, ele traz a testosterona como um fator protetor, né? Protetor para o homem. Protetor, justamente. Mas você tem que ter cuidado quando você vai fazer a reposição de testosterona naquele paciente, talvez que ele tenha um alto risco, né, de desenvolvimento de câncer de próstata, ou aquele que tem um câncer de próstata em estágio mais não tão baixo, digamos assim. Justamente. Do grau, né? Isso, justamente, certo? Mas o tratamento para o câncer de próstata, ele é feito com o bloqueio
da testosterona, né? Existem medicações hoje em dia que você faz a administração, e tanto oral, né, quanto subcutânea, você faz a administração dessa medicação e ela acaba bloqueando, né? Tanto é que pacientes que têm doença metastática já, digamos assim, espalhada para os outros órgãos, né? Você faz o bloqueio cirúrgico, que é realmente a castração, tirar os testículos. Sim, né? Ali para evitar ter produção de testosterona. Isso, justamente, para evitar ter produção de testosterona. Eu tive um colega, na época que eu estudava para a OAB, né? Me formei em 2009, na verdade, me formei em 2009, e aí logo quando eu me formei, eu passei um tempo querendo concurso, passei um ano estudando para concurso e tal, e aí nesse tempo eu conheci um cara, gente boa, velho, Diego, menino jovem, né, devia ter a minha idade na época, quando a gente se forma, o quê? 21 25 anos? Eu me formei com 24. Você foi precoce, então. Não, peraí, eu entrei com 18 na faculdade. 23. 23, é isso aí. Não, nada. 23, 24, 25 anos, por aí. Né? E ele faleceu, cara. Ele teve um câncer de testículo. E faleceu. O câncer de testículo. Novo. O câncer de testículo, ele tem essa peculiaridade, né? Ele tem 2 picos de maior incidência, né? É ali no início da adolescência, né, até os 20, 25 anos, e depois tem outro pico mais tardiamente, que é entre os 35 e 45 anos, né, e é um câncer muito agressivo, né, o câncer de testículo. Toda vez que a gente tem a suspeita, né, de algum acometimento do testículo, deve-se investigar rapidamente, né, e fica a indicação para a galera que está assistindo aí, se examinem, façam um autoexame em casa, pega ali realmente no testículo, palpa, vê se não tem alguma coisa de diferente, né? Às vezes é apenas um pequeno nódulo, alguma coisa, e às vezes quando vai investigar é uma coisa mais séria. Sentir dor ou não? Eventualmente, sim, pode sentir dor, isso, mas a maioria, eles começam como tumores pequenos, né, que você consegue palpar, mas não são dores. Que tá fora do testículo, né? Uma verruga, alguma coisa. Tem que fazer esse autoexame igual o câncer de mama também, né? Isso, justamente. O paciente que fica tocando o seio e tal para fazer o autoexame, é também importante fazer esse autoexame, não sabia disso, o autoexame do testículo. É importante, tá? E tem essa incidência nos pacientes jovens, né? E eventualmente tem pacientes que evoluem com doença grave, e quando você vai fazer o tratamento desses pacientes, né, você tem que ter noção que são pacientes jovens, às vezes não têm filhos, né, então tem uma vida pela frente, tem que aqueles pilares, né, caçar meio de preservar, né, aquela função testicular do outro testículo que ainda fica, né, às vezes o paciente tem que fazer até reserva, né, de espermatozoides porque eventualmente no futuro ele pode fazer o uso de algum quimioterápico que tem uma função tóxica no testículo, né, e ele acaba ali tendo essa produção de testículos, de espermatozoide afetada. E aí você consegue fazer reserva de espermatozoide do que num banco de... A gente faz um congelamento, né, que a gente faz, e tem vários bancos já que você se associa, né, paga uma mensalidade ali, fica guardado, e depois quando você quiser usar, você consegue fazer. As mulheres congelam os óvulos também. Isso, justamente. E aí no futuro pode usar por meio de uma fertilização in vitro, seria? Isso, justamente. Entendi. Enquanto ele estava falando, eu me lembrei de uma coisa. Idoso, né, já que a gente falou um pouquinho, mudou para testículo, né? Idoso geralmente tem o testículo mais avantajado, né? Então, o testículo em si, quando a gente vai levar em consideração, né, durante o crescimento, né, a gente utiliza uma escala, né, que é o orquidômetro. A gente vai medindo ali até para acompanhar o crescimento da criança, ver se está tudo direitinho, né? Então chega um certo estágio que ele não cresce mais, né? Agora existem outras formas, né, de testículo crescer, que é principalmente na terceira idade, né, o pessoal mais idoso, que é a presença de hérnias, eventualmente hidrocele, né, aquela pele da bolsa escrotal, ela passa a não ficar tão enrugada, né, ela começa a ter uma plasticidade maior. Então não é o testículo que cresce, pode ser outra coisa. Isso, outros componentes ali da bolsa escrotal que aumenta de volume, e você tem a impressão que realmente é o testículo, mas geralmente o testículo ele se mantém. Entendi. A gente mudou o assunto, mas a gente está falando de câncer. Vamos voltar. Vamos voltar, que é importante, inclusive eu quero saber isso aí. Paciente com câncer tem direito a benefício ou não? Boa pergunta. Isso aí eu acho que é muito importante. Não é uma coisa do nosso dia a dia, né? Não, veja só, é o seguinte,
O câncer, como uma doença por si só incapacitante, na verdade, toda e qualquer doença que incapacite a pessoa para trabalhar, por si só já gera benefícios previdenciários. Mas a gente precisa identificar mais outras duas situações. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma pessoa de classe média. Pessoa classe média que tem aí que ganha mais do que 2 salários mínimos por mês e contribui com o imposto de renda. Que tem várias pessoas nesse perfil, né? Certo. Embora acho que mais de 50% da população brasileira vive com menos de 2 salários mínimos. Eu estava vendo um dado do IBGE, é muito pouco, não é? É muito pouco. E ainda a inflação consumindo esse salário que já é pouco. Pois é. Então a gente precisa, vamos para essa massa primeiro. Para a pessoa que é trabalhadora, que trabalha lá, que ganha 1 salário, 2 salários, e que não paga imposto de renda. Você que tem um câncer ou tem qualquer doença que lhe incapacita para o trabalho, você tem direito a um benefício previdenciário, que antigamente era conhecido como auxílio-doença. Auxílio-doença, né? Hoje é chamado de benefício por incapacidade. E aí esse benefício por incapacidade ele pode ser temporário ou permanente. O benefício por incapacidade permanente é a antiga aposentadoria por invalidez. Eita, nome feio, né? Aposentadoria por invalidez. O cara já tá ruim, aí o governo ainda bota esse nome. Bota esse nome. Você não presta pra nada. Pô, peraí. Então, como é que funciona o benefício por incapacidade? O médico, depois de analisar todo o seu caso, por meio de todos os laudos, todos os exames, vai fazer um cálculo aproximado de quanto tempo você precisa para se tratar. 6 meses, 1 ano, 2 anos, a questão da dor de coluna, de joelho, câncer de próstata, de testículo, etc. A partir daí, para aquela pessoa que contribui para o INSS é um seguro. É um seguro, igual o seguro de um plano de saúde que a gente paga, um seguro de carro, que a gente espera não utilizar. Mas a gente tem uma certeza que no futuro, um dia a gente vai se aposentar. Diferente do seguro de carro e do seguro de saúde. Então, a partir do momento que existe um laudo, que existem documentos que comprovam que você está impossibilitado de trabalhar temporariamente, o INSS entra. E aí você vai fazer uma perícia, você vai solicitar e vai receber essa contribuição, você vai receber esse salário lá todo mês para que você possa ter dignidade, para que você possa ficar em casa com dignidade. Se tratando. Com dignidade. Mas se você contribuir com o imposto de renda também, você tem direito à isenção. Poucas pessoas sabem disso, sabia? A isenção do imposto de renda. Isenção do imposto de renda. Não sabia disso. Isenção do imposto de renda. Poucas pessoas sabem e o governo não divulga, né? Não divulga, logicamente. Claro. O governo quer que todo mundo contribua com o imposto de renda. Todo mundo contribua, exatamente. Então, câncer, síndrome de Down, Parkinson, fibromialgia, quando começar a ser considerada como deficiência, que vai ser ano que vem, sim. Alguns tipos de deficiência, existe uma lista, eu me esqueci agora de todos os detalhes dessa lista. Eu até postei já no nosso Instagram, uma lista de várias doenças, que por si só é cara crachá. Se você tiver essa doença e você tiver pagamento de imposto de renda, você entrar na justiça, você vai reaver, inclusive 5 anos para trás. É bom, né? Muito bom, muito bom. E você tem dignidade, tratamento. O ideal é que com esse período você consiga se restabelecer e voltar a trabalhar. Afinal, o trabalho dignifica, né, o homem, o trabalho mantém a mente sã e você consegue produzir, se sentir útil novamente. Sentir útil, exatamente. Porque a doença machuca e judia muito da pessoa. Acho que quando volta a trabalhar, quando você tem essa sensação de voltar a trabalhar, de se tornar útil, sim, é bom pro corpo e pra mente. Eu me lembro do episódio que a gente gravou, você falou que a dor, ela desencadeia uma série de, eu vou falar do meu jeito, tá? De desorganizações estruturais. Exatamente. Porque você não dorme bem, seu humor tá péssimo, aí você briga com a família, você tá mal-humorado, você não come bem, e daqui a pouco tá tudo desorganizado da sua vida, que se você tivesse ido lá em Dr. Heitor, já resolvia. Não é, doutor? Exatamente. Vamos lá. E continuando, Ayrton,
como é que você acha que vai ser a urologia do futuro? Boa, foi pesado, hein? Foi. Mas assim... vai acabar o toque, o exame do toque? Tem alguma coisa Tomara, né, menos invasiva? Assim, hoje existem, né, tecnologias que levam a gente a ter uma maior noção, né, do que está se passando ali naquela próstata, né? A gente tem hoje a ressonância multiparamétrica da próstata, que é um exame que estuda melhor a próstata, né, vê se tem alguma alteração estrutural que leve a gente a pensar que tenha alguma doença significativa naquela próstata, né? Mas, eventualmente, a gente pega pacientes que fez a ressonância, estava normal, quando a gente fez o toque, tinha um nódulo, e a gente fez a biópsia e fechou o diagnóstico. Não tem como fugir, não. Não tem como fugir, não. Então, você vai levar também. Com certeza. E é porque, assim, hoje, o toque, ele é uma coisa muito simples, Sim. né? Vai depender de uma luva e um gel, né? E a boa vontade e a experiência do urologista. Justamente. Sabe qual é a pior parte? A gente tá aqui em casa, tranquilo. Você tá lá, você já tá morto de vergonha. Lá vem. Você tá morto de vergonha. Morto de vergonha, sim, né? Pelo amor de Deus. Você tá lá naquela situação constrangedora, vulnerável. Aí daqui a pouco você tá lá. Quando ele bota você só. Pronto. Ele ainda diz, relaxe. Aí você trava a respiração, pronto. Quando você respira de novo, já passou. É horrível. Meu Deus do céu. Sempre que eu tô falando isso aqui. Brincadeira à parte. Faça, deixe de frescura. Cada homem faz, vê que não tem nada, que tá tudo certo e ano que vem vai de novo. O ruim é gostar. O ruim é pedir uma segunda opinião. Só. E aí, quando a gente faz, eventualmente a gente pega esses pacientes, né? Às vezes é o contrário. O paciente foi, a gente diagnosticou ali no exame do toque uma alteração na próstata, e aquele paciente, às vezes, ele, não, doutor, não quero fazer a biópsia agora, eu quero fazer outra coisa. A gente pede uma ressonância, né? Mas a ressonância, às vezes, não vem diagnosticando aquele nódulo, não fala pra gente se tem uma característica, uma possibilidade de ser doença neoplásica. E aí, quando você faz o acompanhamento desse paciente, às vezes o PSA sobe mais um pouco, às vezes você biopsia, e aí fecha o diagnóstico. Então, na verdade, o exame do toque ele traz um auxílio muito grande, né, no diagnóstico e na prevenção. E é uma coisa simples de fazer, você faz rápido, ali na consulta, dura alguns segundos. Por isso que é rastreio, né? Isso, justamente. E a disponibilidade, né? E simples. E simples. Porque, por exemplo, você entrar na lista do SUS aí, para fazer essa ressonância deve ser uma fortuna, né? É um exame custoso, né? E também pouco disponível, né? Na rede do SUS. Acho que o lugar mais próximo vai ter aqui, sei lá, acho que deve ser Caruaru pelo SUS. E a gente às vezes tem que realmente lançar mão da assistência privada para poder andar mais rápido e tudo. Eu ouvi uma vez, não sei se é verdade, me corrija, que provavelmente todo homem que viver muito vai ter câncer de próstata. Não obrigatoriamente. Essa incidência, né, ela vem aumentando com o tempo, né? O surgimento do câncer de próstata ele vem aumentando, mas também por conta da tecnologia, né? Hoje a gente tem uma maior disponibilidade de tecnologia, a acurácia, né, dos métodos diagnósticos, a maior procura, né? A mulher tá realmente trazendo mais o companheiro para o consultório para fazer e as pessoas estão vivendo mais também, né? Justamente, né? Então acaba se tendo mais o diagnóstico, né, de câncer de próstata. E isso é assim, tem um lado ruim e tem um lado bom, né? O lado bom é porque você consegue diagnosticar em fases mais precoces, né? Consegue fazer o diagnóstico mais cedo, consegue tratar esse paciente com chance de cura altíssima e esse paciente tem uma vida mais longa e saudável, né? E o lado ruim é porque sempre é um câncer, né? Então é uma coisa que tem seus vieses, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Mas só para entender e explicar para você que o câncer de próstata, hoje em dia, como o Dr. Nair está dizendo, é altamente tratável. Curável, tratável, não é um rótulo dizendo que você vai morrer, não. Isso, tá? Tem tratamento, por isso que é importante procurar sempre um urologista, um médico para te acompanhar, fazer o rastreio e você conseguir se livrar desse câncer. Aproveitar a oportunidade, onde é que a pessoa lhe acha, doutor? Eu atualmente, aqui toda terça-feira de manhã, eu atendo lá no Vila Saúde, né? Uma clínica moderna, uma estrutura muito bacana. Heitor, né? O Heitor também atende lá. E toda terça
estamos lá, né, trazendo a informação, né. Muitas pessoas às vezes vêm no consultório com aquele estigma, então eu vou na consulta com o doutor, vou fazer o exame, não sei o quê. Mas não, a consulta com o médico é justamente o que o nome diz, é uma consulta. Você vai consultar, saber uma opinião, né? Claro. Da gente, às vezes, o paciente ele tem aquele estigma, né? Então eu vou na consulta, vai ter tantos exames, vai ter tantos remédios, não sei o que. E no final, andedado. Eu não podia perder a piada. Não. Já desmotiva aí. Sabe por que eu não podia perder a piada? Porque é o seguinte, desculpa me interromper. Semana passada a gente tava com a doutora Joane. Sim. Doutora Joane, um doce, né? Toda discreta, falando do Outubro Rosa. Incrível ela, incrível. E olha, doutor Elinho, eu tô esperando o senhor, viu? Doutor Elinho é o esposo dela. Sim. É grande cirurgião. E aí, depois de uma hora de conversa, eu disse, doutora, né, agora o pior é que daqui a pouco é novembro, né? Oi, meu amor, como vai? Aqui é o seguinte, ele sempre entra no nosso podcast, né, Luiz? Né, Lulão? Vá ali falar com o pessoal, vá. E aí é o seguinte... Aê. E aí é o seguinte, doutora, a senhora sabe, né? Mês que vem é novembro, eu não poderia perder de dizer que saiu Outubro Rosa e entrou Novembro Azul. A mão sai da mama e o dedo, vocês já pensam onde vocês quiserem. Cada um que finalize. Mas o Novembro Azul é um mês importante, né? Não é só porque é novembro que vai levar o homem para o consultório. Na verdade, o homem ele tem que procurar o médico, né, de confiança dele, o urologista, que ele tem aquela confiança para fazer um cuidado da saúde. Não é porque o mês de novembro é o mês do câncer de próstata. Não é isso. Mês de conscientização, né? Justamente conscientizar o paciente, né, a cuidar da saúde, né? E junto a isso, o mês de incentivo, né, aos cuidados do paciente também que tem câncer de próstata, né, o rastreio, fazer o rastreio. E agora a gente tá vendo, né, mês tal é tal coisa, mas o Novembro Azul, ele foi iniciado... Primeiros, né? Desse ciclo, porque tem... Ele foi iniciado em 2003, né, chegou aqui no Brasil, ganhou mais popularidade ali por cerca de 2008, 2010, e daí vem só crescendo, né, várias pessoas, vários grupos fazem aí, estimulam, né, a população a procurar o médico, fazer o rastreio, e não só cuidar do câncer de próstata, cuidar da saúde como um todo, né? O senhor percebe o consultório mais inchado no mês de novembro? Sim, o mês de novembro é sempre um mês de maior procura, né, porque por mais que o homem tenha todo esse preconceito, né, com o médico, com os tabus do exame físico e tudo mais, mas quando eles estão lá na praça, um vizinho encontra o outro na calçada, eles falam, já fiz minha prevenção, não sei o que, agora é sua vez. Então, assim, eles têm aquele contato, né, e querendo ou não, vai estimulando. É o que acontece muito com o público feminino, né, a mãe leva, aí depois leva a sobrinha, leva a prima e tudo mais, e acaba todo mundo indo, mas no mês de novembro tem sim uma procura maior. E o homem nunca perde a quinta série, né? A gente tá aqui brincando e velho, a vida é isso, né? Mas tem que se levar menos a sério. Claro, com certeza, com certeza. Você estava dizendo que atende no Vila Saúde nas terças-feiras. Isso, toda terça-feira pela manhã atendo lá no Vila Saúde, e a grande maioria das cirurgias a gente tem feito lá no São Vicente, né? Um hospital também, estrutura bacana, com toda a tecnologia que a gente precisa para trazer um bom tratamento. Já falou com ele? Vou falar com ele. Doutor Clovinho. Venha-se embora. Tá viajando agora, mas quando eles voltar, vai ser a próxima vai ser com ele. Você vem comigo. Vamos lá, tá marcado, viu? Marcado. Isso aí. E suas redes sociais, doutor? Para quem quiser lhe achar também. Como eu estava falando, né, no início, eu não sou muito fã, também não sou muito ativo em redes sociais, mas a gente de vez em quando dá ali uma olhadinha, né? Mas quem quiser me encontrar lá no Instagram é @doutor, né, Dr. Nairton com Y, Cálice. Né? Eu acho que vai ser fácil de encontrar. Cálice até vai ser único. Cálice com K, justamente. K-A-L-Y-S. L-Y-S. E ele falando, cara, tu tem a faca e o queijo na mão. Porque, ó, tu tá na tua cirurgia. Aí tá com o filmmaker aqui, ó, gravando a cirurgia. Claro, sem mostrar sangue, sem nada, preparação. Aí daqui a pouco tirou uma próstata, bota aqui em cima da mesa. Ó, gente, isso aqui é a próstata, olha como ela tá aumentada. Uma vesícula, provavelmente você faz também. Um rim, isso aqui. Isso é o dia a dia, né? Tudo que tu trabalha no dia a dia, se tu demorasse meia horinha, tu tem um material, assim, incrível, né, Heitor? Exatamente. Pra gente que já produz conteúdo,
É só pegar algo que você já faz do dia a dia e jogar lá. E jogar lá. É porque muitas vezes a gente pensa como vira uma rotina, um hábito. Você pensa, não, isso aqui pra que eu vou mostrar? Isso aqui ninguém vai ver. E muita gente quer ver justamente esse conteúdo. É importante. E é educativo. Outra coisa também que a gente às vezes tem um certo receio é de tentar fazer as coisas o mais perfeito possível, né? Tem um ditado que se sempre diz, né? O feito é melhor do que o perfeito, muito né? Melhor, então, muito melhor. Na verdade, eu acho que a gente nunca vai estar preparado para sempre fazer as coisas quando chegar a hora, né? Eu acho que a gente tem que fazer realmente ali quando a gente está disposto, quando aparece a oportunidade, né? E eu acho que a partir dali você vai ganhando mais engajamento, profissionalizando aquilo e vai tornando melhor, né? Ninguém começa de cima. Não, todo mundo começa de baixo, faz um videozinho, uma curtida de um cara que você não sabe nem quem é. Já percebeu? Comentário da sua mãe lá. Não, comentário é só da parede. Já percebeu que as pessoas que lhe curtem não lhe conhecem? Geralmente quem lhe conhece não lhe curte. Ou seja, assim, claro, existem exceções, né? Mas quem tá de fora é que curte você, que comenta, que apoia o seu trabalho. Muitas vezes quem tá de dentro não acredita muito. Eita, será que fulano vai fazer isso e tal? O próprio Jesus, né, falou isso quando ele teve que sair de Nazaré, a cidade que ele nasceu, para fazer os milagres e desenvolver toda a sua obra. Tem até uma passagem bíblica, eu não sei a passagem certa, mas ele diz mais ou menos o seguinte, que o profeta não é valorizado na sua terra natal, mesma né? coisa, né? Exato, é exatamente isso. O velho ditado, né? Casa de ferreiro, espeto e pau. Cada um com a sua linguagem, que é a mesma coisa. Né? Doutor, o que é que a gente pode falar mais aí de urologia? Tem uma pergunta que eu queria saber de você. Qual foi a dúvida mais inusitada que você recebeu, assim, será que teve alguma dúvida inusitada de um paciente que você se assim, lembra? Tem umas perguntas que são do dia a dia, né? Não inusitada, mas que não é da nossa área, né? Mas que chega muito no nosso consultório, né? Às vezes, eventualmente, o paciente entra ali, eita, vou no médico urologista, aí entra lá e doutor, rapaz, minha hemorroida tá inflamada, rapaz. Confunde, né? Na verdade, a gente... Porque tá tão próximo, né? A gente existe faz o contato do toque, então pode ver o beiral também, né? O médico que trata hemorroida, fissuras anais é o proctologista, que é o doutor João Otávio, né? João Otávio. Já veio aqui, né? João Otávio, é incrível. Ele tá em Noronha agora. Tá passeando. Eu vi o Instagram dele só em Noronha, curtindo. A urologista é a próstata, a parte das vias urinárias, o rim. Isso, rim, bexiga, testículo, né, bolsa escrotal. Aí você foi a parte de infertilidade também, né, varicocele, tudo mais. Aí você disse, olha, veja só, eu posso olhar, mas quem pode dar um diagnóstico melhor assim, na maioria das vezes, né, a gente já tem uma certa vivência quando a gente faz residência, né, a gente passa um período ali também fazendo cirurgias orificiais, né, que no caso é o tratamento da hemorroida. A gente tem já uma certa experiência, né, mas casos mais complexos a gente acaba realmente encaminhando para o especialista, que é quem faz isso no dia a dia, né. Então ele é quem tem mais, digamos assim, arbitrariedade para poder dar um diagnóstico mais preciso, um tratamento melhor. O doutor João Otávio com aquela tranquilidade, ele é um cara incrível. Ele é um cara incrível. Ele veio aqui, a gente falou muito sobre o câncer do colo retal. É muito importante também, muito subdiagnosticado. Isso, e que é obrigatório no SUS a partir dos 45 anos. Isso, a colonoscopia, né? Isso. Eu tive um colega, quando eu era da faculdade, tinha um colega que morreu de câncer de intestino. Jovem também. Triste. Caramba. E olha, todas essas modalidades de câncer, você consegue estar assistido pela Previdência Social, como também você consegue logo após, né, uma isenção do imposto de renda, para que você consiga fazer um tratamento com mais tranquilidade, né, sem ter que estar trabalhando, porque o maior medo das pessoas hoje em relação ao tratamento é como eu vou parar de trabalhar para me tratar? O agricultor. Como é que faz? Como é que eu vou parar de plantar e quem é que vai comprar o cuscuz e a charque? Isso é um problema, né? E na maioria das vezes o homem é o centro, é o que leva a comida para casa, né? Exato. A mãe fica, a esposa fica cuidando dos filhos, tal, da casa, lá, e quem traz tudo é
o homem... Na parte da agricultura, a mulher ajuda muito. É o provedor da casa. Mas ajuda o quê? No terreiro, nas galinhas. Trabalho braçal tem que ser homem. É o homem. Desse jeito. Doutor, o que mais a gente pode falar aí? Eu tenho outra pergunta. Se você pudesse não, você vai poder dar um conselho para todos os homens, qual conselho seria esse? De forma geral, assim, né? Não só para os homens, mas para o homem, para a mulher. Né? Tem certas coisas que conseguimos fazer no nosso dia a dia que podem evitar muitas doenças. Né? Isso não só na parte da urologia, mas de forma geral. Né? Manter hábito de vida saudável, né? Atividades físicas, né? Melhorar a alimentação. Hoje a gente vive aí um boom de oferta de ultraprocessados, enlatados, embutidos, e tudo isso é muito prejudicial à nossa saúde. Né? Então é muito importante a gente atentar para isso, né? Que essa grande maioria das coisas, elas predispõem, né? A doenças crônicas, hipertensão, diabetes, o próprio câncer, né? Justamente. E isso leva a uma síndrome metabólica que é fator de risco para a grande maioria dos cânceres, né? Para doença maligna. Então, essa é uma forma simples, né? Que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, introduzir no nosso dia a dia, e traz um grande benefício. Né? E também para os pacientes homens, né? A infertilidade, a baixa da testosterona, está tudo associado realmente a doenças crônicas, né? Obesidade, diabetes, a impotência sexual também pode ser decorrente disso. Né? Então, para você ter uma saúde boa, uma saúde de qualidade, um envelhecimento bom, um envelhecimento saudável, é importante você cuidar do seu corpo. Né, se fazer ali seus exames de rotina, cuidar da sua saúde, cuidar da sua família. E ter um estilo de vida saudável. Justamente. E você tem que ter a noção de que mas você o paciente muitas vezes diz, né? Doutor, mas isso aí, se eu um dia tiver alguma doença, isso é meu, não sei o que, é pra mim, não sei o que, e eu não quero ligar para isso. Mas você tem que ter noção que o homem, ele, como a gente estava comentando, ele é o provedor da casa, né? Então, às vezes, na falta do homem, você vai trazer dificuldade não só para você, né? Você faleceu, ou você está ali acamado, né? Você vai trazer dificuldade para toda a sua família, né? Para seus filhos, que às vezes ainda são pequenos, né? Que não têm ainda condições, né? De trazer provento para dentro de casa. E aí a mãe, ela tem que se desdobrar em múltiplas funções, tomar conta da casa, da criança. Então, na verdade, você cuidar da sua saúde, você não está cuidando só da sua saúde, você está cuidando da sua família. Justamente. Evitando, né? E também não é só o sofrimento financeiro, é o sofrimento emocional também. Eu acho que esse é o pior, né? Emocional. O emocional acho que é o pior de todos. O seu filho vê você se definhando com esse diagnóstico que é totalmente evitável hoje em dia. Totalmente evitável. Tem um médico... um PSA, um exame simples, consegue rastrear e consegue saber. E geralmente o tratamento é muito eficaz, né, doutor? Do câncer de próstata? Sim, o tratamento, quando você tem o intuito de fazer o tratamento curativo daquele paciente, é quase 100% de cura, principalmente nas fases iniciais. Né? E às vezes, quando você não consegue dar cura àquele paciente de forma 100%, né, você consegue controlar a doença. Ou seja, o paciente ele convive com a doença convive com ele e ele perdura aí por muito tempo, vai padecer de outra coisa, né, de outro tipo de comorbidade, ou até mesmo da idade, da velhice, e pronto. Muito dificilmente aquele câncer, né, diagnosticado em fases iniciais, ele vai levar o paciente a digamos assim, a morrer daquilo. Né? Então é uma doença altamente tratável, curável e controlável. Muito bom, hein? Acho que a gente abordou tudo, não foi? Abordou muita coisa e foi bem completo. Então fala tuas redes sociais aí pro pessoal. Quem quiser saber mais sobre o tratamento da dor crônica, dor de lombar, dor de hernia de disco, procurar heitor.aneste.dor. heitor.aneste.dor. Eu estou colocando nas minhas redes sociais muitos vídeos informativos sobre essa parte da dor crônica. Então, se você quiser saber mais, é só acessar e me seguir lá. E também atendo no Vila Saúde, né, doutor? Atendo no Vila Saúde nas sextas-feiras pela manhã. Eu faço atendimento na sexta-feira e procedimento na terça-feira lá na Climatim. Muito bom. Muito bom.
E aí, acho que tem mais alguma coisa? Doutor, alguma palavra a mais? Não, eu acho que a gente abordou bastante coisa, né? Vai levar muito conhecimento aí, muita informação para quem assistir. E qualquer coisa, né? Tiverem dúvidas, quiserem passar por uma consulta, né? Procura aí a gente, procura o Heitor lá no Vila, me procura. E nem tudo é doença, né? Às vezes a gente realmente tem que tratar da saúde, né? Claro. Durante nossa formação nós somos ali meio que doutrinados a tratar doença, mas a saúde ela tem que ser prevalecida, né? E eu acho que é isso. Heitor, obrigado, meu amigo. Adorei ter você como co-host. Valeu, Antônio. Muito obrigado. E vamos para as próximas. Vamos para a próxima, doutor. Obrigado, Antônio, muito obrigado, pelo convite. Viu? Valeu, Heitorzão. Valeu. Gente, ó, você já sabe, né? Esse é o nosso Café com Guerra. Tamo junto e é só o começo.